Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores aqui na Sparta, estou junto com o Ulisses Neme, nosso CEO. Vamos falar sobre debêntures incentivadas. Aqui na Sparta a gente tem vários produtos que compram debêntures incentivadas, mas eu acho que é importante, assim, além da gente ter todo o critério de avaliação de cada empresa, as pessoas saibam um pouco mais sobre qual que é a dinâmica, né? Então, Ulisses, primeiro, o que uma empresa tem que fazer para conseguir emitir uma debênture incentivada? O que a empresa precisa fazer para ter a isenção de imposto de renda naquele ativo que ela vai emitir e, consequente, ela captar recursos um pouco mais baratos, né? Ótimo. Basicamente, a empresa tem que ter um projeto de infraestrutura, né? Tem que aprovar junto com o ministério respectivo que é um projeto prioritário, e daí uma vez que ele ganhar essa autorização do ministério respectivo para ter, que é um projeto prioritário, aí sim ela pode captar recursos, né, com essa isenção. Aí pessoa física acaba não tendo que pagar imposto de renda. E aí pessoa física não precisa pagar imposto de renda nem nos rendimentos, nem no ganho de capital. Bacana. A gente é bem carente, né, de infraestrutura no país. Muito. Então, conta um pouquinho quais são os setores que a gente pode encontrar. Sendo bem rápido, assim, de uma forma bem resumida, os setores de infraestrutura eles têm uma grande vantagem que eles costumam ser regulados. Então, o que significa? Que tem um órgão regulador que está fiscalizando a atividade dessas empresas, está controlando o nível de preço. Então, ele controla se ela pode aumentar o preço ou não, se ela tem que ter um reequilíbrio contratual ou não, se ela pode cobrar mais dos consumidores ou não. Então, é tudo regulado. Para que existe a regulação? Né? Tanto para as empresas, elas não têm concorrência nas empresas do setor de infraestrutura. Então, tanto para ela não abusar dos consumidores, como também para viabilizar o financiamento dessas empresas. Porque quando você vai construir uma hidrelétrica, uma linha de transmissão, todo mundo sabe que é um investimento de longuíssimo prazo. Só que, se é um investimento de longuíssimo prazo, você precisa também ter uma taxa de juros competitiva para financiar esses investimentos. Então, um dos papéis do órgão regulador é reduzir o risco dessas empresas para eles conseguirem, aí sim, captar recursos, né, no mercado de capitais, por exemplo, de longo prazo. Né? Como, por exemplo, o caso das debêntures incentivadas. Legal. Então, isso é uma característica legal para as pessoas saberem também, né? Que o perfil de dívida costuma ser um pouquinho mais longo em comparação com as outras debêntures. Isso, e normalmente elas são indexadas ao IPCA, porque normalmente os setores de infraestrutura eles repassam o IPCA nos preços obrigatoriamente. Então, protege essas empresas, elas não têm concorrência, então não tem aquela coisa que nem, sei lá, o setor de varejo, por exemplo, que tem concorrência, daí pode ser que entre numa guerra de preço, destrói margem. Então, não, elas têm uma previsibilidade muito grande, é por isso que a gente entende que é um setor de baixo risco e a gente gosta disso. Bacana. E também quando a gente olha as taxas que as empresas pagam por repassarem o IPCA também, são bem atrativas, né? No longo prazo é difícil bater um produto isento desse, né? Pois é. A gente, no caso das debêntures incentivadas, o que acontece é que, assim, para os bancos, nem sempre eles dão créditos de longo prazo. É melhor que as empresas acessem o mercado de capitais. E aí, se acessa o mercado de capitais, não tem aquele intermediário no meio, é direto o investidor e a empresa. Então, o investidor ele acaba tendo retornos mais elevados. Então, isso é muito bom. E aí, quando a gente pensa, assim, do ponto de vista de investimento e vê que tem um instrumento que ele é atrelado à inflação e é isento, então ele não só tem um retorno real garantido, porque é o que está acima da inflação, desde que não tenha nenhum risco de crédito. Então aí que entra a função do gestor de crédito. Né? Então você tem a isenção sobre a parte do IPCA, né, da inflação, e você tem a isenção em cima dos juros a mais, que é o retorno real de fato para o investidor. Eu diria que isso daí é imbatível, assim, pelos históricos que a gente tem de retorno das inúmeras classes de ativo no Brasil, é imbatível. Fica bem interessante. E ninguém faz a conta também considerando o imposto de renda, né? Então... sim. E isso tudo porque a gente não está falando ainda de fazer o que muita gente chama de gross up, né? Que é ir lá e fazer assim, não, calcula como se fosse um rendimento equivalente num título que não seja incentivado, né? Daí tem que fazer uma continha a mais lá, fica ainda maior o retorno, né? Mas as debêntures incentivadas elas são muito eficientes para o investidor por conta disso, né? Porque elas já têm isenção de imposto de renda e elas garantem esse retorno real. Bacana. Uma última pergunta. Imposto de renda aqui a gente falou que é uma grande vantagem, mas tem risco de ser tributado, de mudar? O que a gente pode esperar?
no Brasil pode mudar qualquer coisa, mas vamos lá. Mesmo nessas discussões passadas que já tiveram de tributar dividendos, de mudar a tributação toda, de tributar fundo imobiliário, nunca apareceu de passar a tributar as debêntures incentivadas, tá? E a gente entende que, assim, do ponto de vista mais macro, assim, o Brasil tem um déficit enorme de investimentos em infraestrutura. A gente precisa investir muito mais dinheiro em infraestrutura. Então, realmente é um setor que tem que ser incentivado e não faz sentido tirar essa isenção de imposto de renda, né, que acabaria com uma fonte de financiamento que vem crescendo tanto nos últimos anos. Então, a gente está sempre monitorando isso, mas por enquanto não vê nada no radar e mesmo que venha acontecer, normalmente isso muda só para frente, né? Então, se vier a acontecer isso, a gente entende que provavelmente o cenário que deve acontecer é que tribute para frente, mas a gente acha improvável. Bacana. Bom, muito obrigada, Ulisses. Quem quiser conhecer os fundos da Esparta que são incentivados de imposto de renda para pessoa física, a gente vai deixar uma lista aqui embaixo e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada e até a próxima.